Entre 2700 e 2500 a.C., os primeiros americanos estão dominando vegetais endêmicos da América, como o milho, que se espalha pelas Américas do Sul e do Norte. Haviam também os tomates, as abóboras, plantas nativas do Novo Mundo, frutas como o mamão dos trópicos ou o maracujá da parte sul da América do Sul, além de diversos tipos de palmeiras e castanhas. Enquanto isso, animais domésticos eram levados para a África Ocidental. E na Ásia Central, o camelo bactriano, aquele de 2 corcovas, era domesticado. Indo-europeus estão migrando no centro da Ásia para o leste e oeste, levando o cavalo e armas de bronze. No entanto, apesar de alguns povos literalmente ainda viverem na Idade da Pedra, já existem 5 superpotências no mundo. Eram estados organizados que saíram da pré-história e se destacaram porque, além do bronze, já tinham sua própria forma de escrita. Número 1. Egito. Na África, os egípcios em 2500 a.C. já usavam o papiro, antes usado para fazer cordas, cestas, roupas, colchões, sandálias e até velas de barcos, incluindo os próprios barcos feitos de juncos. Agora descobriram que, esmagando filetes de juncos de papiro, lado a lado, podiam secá-los e transformá-los em papel rústico no qual escreviam. Do álamo faziam seu pincel, mordendo a ponta e transformando em cerdas. Já existe, nesta época, a menção da escrita sobre o couro, que mais tarde seria conhecida como pergaminho. Mais resistente, no entanto, o processo muito mais caro do que a produção do papiro. O papiro já era feito há muito mais tempo, mas o primeiro que temos é um papiro dessa época, descrevendo as pirâmides. O papiro se transformou em rolos e depois em códices, um tipo de livro com folhas sobrepostas. Fez tanto sucesso que virou item de exportação e sua exploração alterou o ecossistema do Egito, onde viviam diversos animais, aves, peixes, nos pântanos e arredores. Número 2. Minoicos. Na ilha de Creta, os minoicos prosperavam como a primeira civilização europeia, iniciando sua Era do Bronze em 2700 a.C., e a construção dos primeiros palácios em Knossos. Até 2000 a.C., os minoicos já tinham desenvolvido sua misteriosa escrita. Ainda sabemos muito pouco sobre os primeiros minoicos, sobre como chegaram a Creta e prosperaram tanto, tornando-se o amanhecer dos europeus. Mas o pouco que sabemos é que eles vieram da Ásia, conforme demonstra o seu DNA. Já em 2600 a.C., os minoicos exploravam as civilizações mais atrasadas do que eles no mar Mediterrâneo e enriqueceram, o que trouxe aos minoanos o status de primeira civilização europeia. Número 3. Mesopotâmia. A Mesopotâmia estava na era do lendário Gilgamesh, cujo poema foi escrito séculos mais tarde. Das listas de governantes sumérios, Enmebarejese de Kish é o rei sumério mais antigo conhecido por historiadores. Sendo datado de 2600 a.C., ele derrotou os elamitas, construiu um templo ao deus Enlil na famosa cidade de Nippur e teve por sucessor Aga, que teria combatido com o lendário Gilgamesh, o rei de Uruk. É provável que um Gilgamesh tenha existido e tenha acumulado seus feitos à memória de Nimrod, o que mais tarde se tornou o poema com seu nome e ainda mais tarde inspirou contos de heróis como contos de outros povos, tais como Hércules. Ao sul reinava a primeira dinastia de Ur, da rainha Puabe, cuja riqueza e elegância das joias foi encontrada nos túmulos reais de Ur. Esta cidade era o porto comercial onde comercializavam com a Índia, de onde vinha ouro, cornalina e pedra de lápis-lazuli. Mas eles foram derrotados pelos elamitas e depois a cidade de Lagash tomou a liderança da região. As influências mesopotâmicas iam do Golfo Pérsico, no país de Dilmun, até o norte da Síria, onde rotas de comércio chegavam aos portos que davam acesso ao mar Mediterrâneo. Heródoto diz que a cidade de Tiro dos fenícios foi fundada em 2750 a.C. Sidom também já era habitada, assim como Biblos e Jericó, ao sul palestino,
que já vivia na Idade do Bronze dentro do segundo milênio. Ao norte da Mesopotâmia, em 2400 a.C., segundo a lista dos reis assírios, é o início do reinado deste povo. Seu primeiro rei, Tudia, 2450 a 2400, seria um rei nômade que morou em tendas, governando um povo de pastores e comerciantes. Ele foi sucedido por Adamu, outro dos 17 reis que viveram em tendas. A China, que já tinha sua primeira dinastia e cujos núcleos agrícolas estão se convertendo em poderosos estados militares que em breve lutarão por supremacia, está inventando nesta época a acupuntura. A dinastia Xia é considerada como a sucessora dos lendários 3 Augustos e 5 Imperadores das lendas chinesas. Acredita-se que os Xia eram uma lenda, mas os arqueólogos chineses têm associado a cultura Erlitou à dinastia Xia, e este seria o período de surgimento do bronze, onde as primeiras leis chinesas foram criadas. Os Xia substituíram suposta dinastia do Imperador Amarelo, com base hereditária, pelo controle de clãs e famílias aristocráticas. E finalmente, no sul da Ásia, uma das mais misteriosas e esquecidas civilizações da história, que descreveremos a seguir. Número 5. Civilização do Indo. No Vale do Rio Indo, em 2500 a.C., uma civilização que se espalhava do Paquistão à Índia estava no seu zênite. Tal como no Nilo, no Eufrates e no Rio Amarelo, as monções produziam inundações e fertilidade no Vale do Rio Indo, e um conjunto de grupos étnicos, em maioria de negros asiáticos, prosperaram, chegando a construir mais de 1000 cidades e assentamentos que foram encontrados na região do rio e seus afluentes. As cidades de Harapá e Mohenjo-Daro possuíam o primeiro planejamento de saneamento do mundo, com casas individuais e bairros com seus próprios poços, drenos, cisternas para água residual e reserva para o banho. Seu sistema de esgoto era mais avançado do que o equivalente na mesma época nas cidades da Mesopotâmia. Encontrou-se um banho público e grandes muralhas para conter as cheias e os invasores. Objetos do Vale do Indo foram encontrados no Egito e na Mesopotâmia, o que comprova as rotas comerciais, e alguns até supõem que eles estavam de alguma forma ligados aos Elamitas, um reino poderoso ao leste do Eufrates nesta época. Construíram docas, sua cultura produzia cerâmica requintada de faiança, selos com imagens de animais, homens e deuses. A mais famosa obra de arte desse período é uma estatueta de bronze de quase 11 centímetros, conhecida como a dançarina, representando uma jovem negra atlética de uns 15 anos que está nua e tem o braço coberto de pulseiras, cabelo preso e um colar. Ela tem um olhar confiante, uma das mãos na cintura em pose de descanso. Também há uma estatueta que nos mostra a possível aparência deste povo, com um nobre barbado de olhos que parecem um tanto orientais, mas que também lembram muito a aparência dos mesopotâmios. Eles trabalharam bronze, chumbo e estanho, produziam joias, brinquedos e jogos, possuíam maquiagem, colírios e até uma odontologia rudimentar. Foram os primeiros a padronizar pesos e medidas, e também se conhece um misterioso sistema de inscrições que para nós é totalmente indecifrável. A civilização do Vale do Indo era um povo socialmente nivelado até onde sabemos. Seus ornamentos e suas casas eram aparentemente iguais, todas com acesso à água e esgoto. Nada sabemos sobre sua forma de governo, não se consegue identificar palácios e templos, embora a religião fosse comprovadamente muito presente e haviam vários deuses. Encontramos muitas figuras de deusas, que alguns têm associado como as precursoras de deusas hindus como Kali, ou selos com enigmáticas figuras tricéfalas com chifres, que alguns supõem ser uma forma primitiva do deus Shiva. Também há figuras que lembram os mitos da Suméria, mas qualquer que seja o significado não temos como ter certeza. Estes povos do Vale do Rio Indo são os ancestrais dos Dravidianos, os povos negros da Índia e do Sri Lanka, que certamente foram empurrados pelos invasores arianos ao sul da Ásia e que também foram vítimas de intensas transformações climáticas.
Na Europa de 2500 a.C., ainda se vivia na Idade da Pedra, mas na Suécia e Finlândia, pedaços longos de madeira já estão sendo usados como esquis para a neve. No Ocidente, os pastores indo-europeus que migravam a partir da estepe acima do Mar Negro subiram pelo Danúbio e chegaram por volta de 2500 na Europa, onde com suas armas de metal subjugaram e assimilaram os agricultores da cerâmica Baker, originária de Portugal e Espanha, e da cerâmica Corded Ware, no centro-leste europeu, bem como a cultura dos megalitos. Eles traziam suas carretas, cavalos, rebanhos e armas de bronze. Muitos deles se misturaram às mulheres locais, descendentes dos caçadores Cro-Magnon, que haviam feito as pinturas nas cavernas da França e Espanha, e dos agricultores do Neolítico europeu. O resultado dessa síntese foram novas culturas, agora com bronze, como a cultura United da Boêmia e no leste da Alemanha a partir de 2300 a.C., com um bronze muito arcaico que lembram os materiais forjados bem mais tarde pelos celtas na mesma região. O bronze estava para mudar a história da Europa, enquanto na Cordilheira dos Andes a lhama era domesticada a partir do guanaco e a alpaca a partir da vicunha, de onde estes criadores tiraram carne, lã e leite, onde não havia outro tipo de gado. Na África, as galinhas da Angola também eram domesticadas na mesma época. A vida passava tranquila para estes pastores, agricultores e caçadores, a maioria deles sem conhecer as 5 superpotências de seus dias. Mas sua tranquilidade logo acabaria, pois os impérios estavam para serem inventados.